Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos iniciar utilizando o livro 4 de vocês. Então é isso mesmo. Hoje nós começamos a utilizar o livro 4, tá bom? Para fazermos aí os conteúdos da quarta etapa, certo? Olha só, meus amores, o nosso conteúdo aí começa no capítulo 1. Nessa unidade, na unidade 4, nós vamos estudar um pouquinho sobre as mudanças que podem ser vistas no céu. Nós vamos estudar no primeiro capítulo as estrelas, a Terra gira e também as fases da Lua lá no último capítulo desse livro, tá? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar como são as estrelas. E aí, como é que se formam as estrelas, não é? E logo no começo do capítulo, ele vem dizendo assim, ó, você já viu falar de constelação? Neste capítulo, você vai conhecer algumas características das estrelas, não é? E vai aprender a identificar algumas constelações e o período do ano em que elas são visíveis no céu. Então, lá no Conversa Vai, ele traz um questionamento. Preste atenção, acompanhe comigo, tá? Observe a imagem de abertura. Você tem o costume de olhar para o céu à noite? Já utilizou algum instrumento como o da imagem para observá-lo? Você sabe quais corpos celestes são mais facilmente identificados no céu durante a noite? E aí a gente consegue trazer algumas reflexões sobre esses corpos celestes que nós observamos, principalmente à noite, como no caso das estrelas, não é? Então, lá no Conversa Bem, vocês vão responder esse questionamento. Se necessário, vocês podem realizar uma pesquisa, mas é importante vocês lembrarem também que o Sol, ele é uma estrela, um astro luminoso, né, que tem luz própria, que está lá no universo, não é? Então, o que é que ele faz? Qual a importância do Sol? O Sol, ele fornece calor para a Terra, mas sem ele, dificilmente existiria vida na Terra, pois estaria tudo muito frio. Então, o Sol que aquece a Terra e permite a vida aqui no nosso planeta, tá? Um pouco mais adiante, gente, ele vem trazendo um questionamento como são as estrelas. Então, ele vem trazendo aí, dizendo que o Sol, não é aquela estrela central da Terra, não é? A estrela que a gente caracteriza como sendo a central. E é dessa estrela que a Terra recebe a luz e calor para permitir o surgimento da vida no planeta, não é assim? Então, nós podemos observar também no céu outras estrelas. E essas estrelas, segundo alguns astrônomos, que são aquelas pessoas, ele vai falar aí no terceiro capítulo, que são os cientistas que estudam os astros do céu, eles classificam as estrelas de acordo com a sua cor e temperatura. Então, as estrelas avermelhadas são aquelas estrelas mais frias, que podem ter até 3.000 graus Celsius, já é uma temperatura bastante alta. Mas em comparação com as outras estrelas, ela é uma estrela das cores mais avermelhadas, são as mais frias. As amarelas, amareladas, ele traz aí, ou brancas, não é? São as de temperatura intermediária. E as estrelas azuladas, não é? As branco-azuladas, são as mais quentes, que podem passar até 50.000 graus Celsius. Então é muito quente, não é, gente? Vamos observar aí essa ilustração da página 119 para vocês entenderem um pouquinho sobre essas dimensões entre estrelas e astros. Vamos lá? Então, gente, aqui nós podemos observar que há uma comparação do tamanho e da cor do Sol com algumas estrelas do universo. Então, o tamanho das estrelas tem a ver com a distância que nós estamos dela. Ou seja, quanto mais distante estiver uma estrela, menor e menos brilhante ela aparecerá para nós, não é? Quanto mais próxima, maior e mais brilhante ela será. Então, aí nós podemos observar o Sol, o tamanho do Sol, com relação a algumas estrelas que existem no universo, como Aldebaran, Rigel, Antares, Betelgeuse, né? Entre outras também que se parecem bem maior em relação ao tamanho do Sol. Mas isso tem a ver com a distância que ela se encontra da Terra, tá bom, gente? Então, turminha, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as constelações e os asterismos e aprendermos a diferença entre cada um deles. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês a observarem aí na página 120, onde ele vai falar um pouquinho sobre constelações e asterismos, essa RA, que fala um pouquinho sobre a origem de como tudo isso aconteceu, como isso foi surgindo. Vamos lá conferir? Olha só, turminha, essa RA se chama Asterismos na Cultura Indígena Brasileira.
Aprenda alguns dos asterismos utilizados pelos povos indígenas brasileiros, seguindo as instruções de um cacique. Então, vamos lá. Veja, filho, as estrelas contam histórias. As estrelas contam o tempo. Lá está a grande ave. Quando ela aparece no céu, a estação seca chegou. Onde, pai? Não estou vendo. Siga meu dedo, filho, e a ave aparecerá para você. Eu vejo, pai, a grande ave, eu a vejo. A constelação da Ema fica na região do céu delimitada pelas constelações do Cruzeiro do Sul e do Escorpião. Dentro do pescoço da Ema estão duas estrelas brilhantes, a Centauri e a Centauri, a A e a B. Dois ovos que ela acabou de engolir e continua com fome, pois quer comer outros dois ovos. As constelações Mascai, a 8 Muscai e a Y Muscai, próximas do seu bico. Filho, consegue ver a constelação de Anta? Sim, pai, ela é linda. Consegue ver a constelação do homem velho, filho? Bem ali, veja. Eu o vejo, pai. Como é grande. Então, turminha, há milhares de anos atrás, os povos antigos utilizavam o céu, os astros do céu, para medir o tempo, para identificar as estações do ano e assim saber as melhores épocas de plantar, de colher, não é? Então, desde muito tempo que a cultura nossa vem de que observar os astros do céu nos ajuda em atividades do nosso dia a dia. Vamos observar essa imagem aí, essas duas imagens que nós temos, para que vocês entendam um pouquinho de como isso aconteceu. Vamos lá? Olha só, gente, quando ligadas entre si, algumas estrelas, elas parecem formar algumas figuras no céu, como esse exemplo aí, olha só, elas formam um triângulo de inverno, né? E do outro lado nós vimos aí as Três Marias. Então essas figuras a gente dá o nome de asterismos, como a gente acabou de ver, que são com base nos desenhos, nas figuras imaginárias que nós conseguimos formar das estrelas no céu, não é? Um pouquinho mais abaixo, nós podemos ver também que aqui, por exemplo, a Cruzeiro do Sul, que também é um asterismo, um exemplo de asterismo, a gente vê que é um céu, né? Então, por isso que dá seu nome de constelação do Cruzeiro do Sul. E à direita eu tenho a região delimitada no céu pelo pontilhado amarelo. Então, desse lado, aqui, eu tenho o asterismo, não é? E do outro lado, eu posso dizer que eu tenho a constelação, como nós acabamos de ver, a diferença entre um e outro, não é? Então, turminha, nós podemos então definir o que é uma constelação e o que é um asterismo. Então, as constelações são uma parte, uma área do céu que contém corpos celestes, como estrelas, outros tipos de asteroides, planetas. Então, isso eu vou chamar de constelação, tá? Já os asterismos são as figuras imaginárias que nós conseguimos visualizar no céu, como nós observamos aí o indígena mostrando para o seu filho, não é? As figuras que nós podemos ver e que são algumas bem famosas, já reconhecidas. De acordo com a União Astronômica Internacional, existe hoje 88 constelações oficiais, tá certo? Como nós podemos observar aí nessa imagem. Olha só, gente, na página 121 vocês têm uma atividade, porém essa atividade era para ser feita com base em um aplicativo. A maioria deles tem que ser instalado no computador, então nós vamos substituir essa atividade
por uma atividade da ficha, tá certo? Então, dessa página 121, vocês vão fazer somente a letra A e a letra B, que está no iniciozinho aí. A questão 1, 2 e 3 nós não faremos, nós responderemos só a letra A e a letra B, que nós iremos perguntar aí em que dia e estação do ano você nasceu. Então, coloca o dia, que dia, por exemplo, se eu nasci em dezembro, depois do dia 28 de dezembro, por exemplo, que estação, aliás, que estação do ano eu nasci? Vocês podem utilizar um calendário para descobrir, tá? E depois vocês vão copiar em que local você nasceu, o lugar que você nasceu. Ele fica no hemisfério sul ou no hemisfério norte? Lembre-se dos nossos conteúdos estudados de geografia. Então, o hemisfério sul é aquela região que está lá, não é? Na parte de cima, no sul do nosso planeta. Hemisfério norte é a parte de baixo. Aliás, hemisfério sul é a parte de baixo, hemisfério norte é a parte de cima, tá? O Brasil já está mais próximo do hemisfério sul, então nós fazemos parte do hemisfério sul, tá bom? Onde nós moramos. Então aí respondam somente essas duas questões, tá? Gente, como tarefa de casa, vai ficar uma atividade da página 75 e 76 da ficha de atividades. Preste atenção como essa atividade deve ser resolvida. Olha só. Lá na fichinha de vocês, temos a primeira questão, onde pede para que vocês observem essas duas estrelas e lembrem do que a tia explicou sobre as cores que está de acordo com a temperatura delas. Elas são classificadas assim, para poder responder essa primeira questão. Já na segunda questão, vocês vão apenas ler esse texto, interpretá-lo e responder letra A e letra B. Já na letra C, vocês vão identificar aí quem é o asterismo e quem é a constelação. Lembre-se da definição de cada um deles, tá bom? E justifique nas linhas abaixo a opção marcada por vocês, tá certo? Então, por hoje é só, turminha, nossa aula de ciências termina aqui. Espero as atividades e vocês na próxima aula, tá bom? Um grande beijo!